Olá, sou Miguel Donizete, coordenador da Câmara Técnica Universitária do Instituto de Engenharia do Paraná, estudante de Engenharia Mecatrônica. Seria o host hoje desse novo episódio do YapCast. Hoje o meu co-host novamente será o Ronei, que é estudante de Engenharia Civil também, e os nossos convidados são da RCA Engenharia, Lauro e Nailson. Poderiam nos apresentar? Se apresentar para nós? Olá, boa noite. Muito prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu me chamo Nailson, sou sócio proprietário da RCA Engenharia, engenheiro civil, e a gente vai conversar um pouco aí sobre os diversos temas dessa fascinante área. Boa noite, sou o Lauro, sócio do Nailson, sócio proprietário da RCA, engenheiro civil também, e vamos conversar um pouco da nossa trajetória aí e o que a gente tem vivido com a engenharia. Sim. Então, para começar essa conversa, eu gostaria de perguntar para vocês como é que começou a jornada de vocês, como vocês começaram na engenharia, como vocês se conheceram, qual que é a trajetória de como foi? Teve alguma influência familiar ou foi tudo do zero mesmo? Vamos lá. Eu, com 16 anos de idade, eu queria fazer outro curso. Não passei no primeiro vestibular, fui obrigado pelo pai a trabalhar e tive uma grande oportunidade de trabalhar numa fábrica de artefatos de cimento. E meu primo, né, proprietário desta fábrica, estava se formando em engenharia civil. E achei fascinante, ele estava fazendo trabalho final de curso, que eram umas estradas e curva vertical, curva horizontal, e ele estava me explicando aquilo, piqueteando toda a estrada, e aquilo me chamou a atenção, e sempre tive muita facilidade com cálculo, e aí eu mudei completamente, onde tive interesse de fazer engenharia civil. Eu posso dizer que o meu início na engenharia civil foi com 15 anos de idade. Eu comecei meu primeiro trabalho como balconista de uma loja de produtos técnicos para construção civil, e ali eu comecei a viver o dia a dia das demandas de obra, e os proprietários, sendo engenheiro, né, me influenciaram. E aí mais tarde eu fui fazer técnico de edificações do Colégio Estadual do Paraná, e posteriormente, né, ingressei na universidade fazendo engenharia civil. Foi um trajeto único, sempre na engenharia. Uhum. Então, quem encontrou quem na universidade? Quem veio com a ideia de abrir uma empresa? Como é que foi que vocês se conheceram? Eu posso falar que eu acho que encontrei o Lauro, porque o Lauro já estava lá, né? Eu estava migrando do curso da manhã para a noite, e só tinha a única turma que tinha na noite de primeiro ano era a do Lauro. E aí eu estava fazendo 2 matérias de dependência, e nesse momento aí eu conheci o Lauro, e nós começamos a formar grupos de estudo, e ali, né, começou uma relação de afinidade por conta do conhecimento dele. Eu embarquei muito nessa parte, né, e foi bacana, foi um momento legal, acho que uma lembrança bem oportuna. Foi bom. Eu ingressei então na universidade, trabalhava nessa fábrica de lajes pré-moldadas da familiar, e para fazer renda ainda eu fazia transporte escolar, né? Eu era motorista. Então sentei lá na turma do fundão, sempre gostei de sentar na turma do fundo. Aí chegou um cabeludinho barbicha, com barbicha, e aí a gente acabou se tendo um bom relacionamento já desde o início. E o curioso é que na faculdade, a partir desse momento, a gente desenvolveu uma forma de criar grupos de estudos, onde na casa dos meus pais, todos os finais de semana, eu acredito que nos 5 anos de faculdade, se a gente for falar uns 4 finais de semana, 5 finais de semana, que não teve estudo, o restante era sagrado, todo sábado de manhã, todo domingo de manhã. Então tinha dias que eram somente 3 alunos, né, amigos ali de escola, da classe, e tinha dias que enchia ali e a turma toda com repetentes, e a gente criava esse grupo de estudo.
eu acho que nesse momento a gente foi afinando, né, esse relacionamento, de um ensinar as atividades para o outro e perpetuou aí faz 26 anos essa amizade. E o embrião da empresa já foi na faculdade ou foi depois? Já foi direto da faculdade para começar ou chegaram a se afastar um pouco e depois... Aí é o seguinte, o Nailson sempre foi o empresário da turma. E eu, como era motorista, eu fazia engenharia civil, todo mundo falava eu não sabia distinguir uma fechadura de uma dobradiça. Eu falei, eu preciso aprender. E o Nailson já tinha uma empresa de projetos. E falei, Magrão, eu preciso aprender um negócio aí. Daí ele falou, pule pra dentro. Então, daí, neste momento, eu deixei o transporte escolar. Eu deixei a fábrica de laje, continuei no transporte escolar ainda por um período. E aí foi onde eu tive um grande professor, né, na metodologia que ele tinha de projetos e tudo. Foi um momento muito importante na minha trajetória para entender realmente como que era dentro de uma empresa. Era um processo mais profissional, né, e voltado bem para engenharia mesmo. Então foi uma lembrança boa. Essa fala do Lauro é importante porque mais tarde a gente foi entender um pouco de perfil. Eu tenho um perfil de planejamento, de análise, de ser mais, né, focado em atividades da rotina do escritório, que depois, mais tarde, a gente foi descobrir que o Lauro não tinha isso, né? Só que é bacana porque foi um tempo que o conhecimento foi dividido ali, compartilhado, e ele pegou o jeito de fazer projeto estrutural, e eu acho que ele fez alguns dos projetos mais relevantes do escritório na época, né? Então foi um negócio bacana, assim, até como teste, né? Se tem aptidão ou não tem, como é que é. Todo mundo aprende o que quiser aprender. Então a gente compartilhou esse momento bem legal e foi bacana. Vamos voltando um pouquinho nessa linha cronológica. Em que momento você abriu essa empresa de projetos? Por quê? Enfim, como você começou? Legal. A empresa de projetos foi assim. Eu ingressei numa construtora em Curitiba e o proprietário dessa construtora, ele fazia os projetos ainda de forma manual, né, pegando papel sulfurizê, colocando em cima das pranchas lá, fazendo a nanquim quase os projetos, né, tirando cópia e mandando para a obra. E eu entrei... Quando eu saí do curso técnico de edificações no Colégio Estadual do Paraná, a certeza que eu tinha é que eu não trabalharia com projeto estrutural. A disciplina foi horrível na época do curso. E aí, quando eu chego para essa vaga da empresa, eles falaram, olha, para trabalhar com projeto estrutural, você conhece peso de aço, conhece bitola de aço, conhece a nomenclatura e tal? Eu falei, conheço. E aí, então, eu virei desenhista dessa empresa. Aí a gente trabalhou por um tempo e na minha proatividade, o AutoCAD estava começando, né, estava migrando do DOS para o Windows. E daí eu falei, gente, vamos tirar esse negócio daqui, vamos jogar ele no Windows ali, né, no AutoCAD. E aí eu ganhei a confiança do proprietário da empresa de começar a fazer os desenhos e fazer os pré-lançamentos para ele. Essa confiança se estendeu para que o momento da terceirização, que veio depois, em mais ou menos 98, 99, eu embarcasse numa oportunidade de terceirizar o departamento de projetos da empresa. E aí, nessa terceirização, já trouxe uma turma junto comigo que trabalhava e a gente abriu um escritório. Aluguei uma salinha lá e virou o escritório de projeto. Eu não tinha nem iniciado em engenharia civil ainda. E eu já terceirizava o departamento de projetos sob a coordenação ali, a gestão, né, desse profissional. Então, quando eu cursei engenharia civil inteira, eu cursei com o meu escritório de projeto, mas sendo supervisionado por engenheiro, né, que assinava. Um dos sócios, inclusive, era engenheiro daí, e a gente, além do dono da empresa que supervisionava a gente, já tinha um dos sócios que era engenheiro, né? Então esse foi o momento da abertura. Eu acabei ingressando na faculdade, acho que em 2000, e a empresa de projetos foi um ano antes, em 99. E a RCE vem quando daí? A RCE vem
bem depois, lá em 2011, né, quando essa empresa de projetos performou legal, teve o tempo que o Lauro veio junto, daí ele saiu, depois ele vai contar um pouquinho. A gente passou por um momento de fazer incorporações de obra, né? Entre a empresa de projetos e a RCE teve um momento nosso de fazer incorporação e construção e venda de imóvel, né, pronto. E aí a RCE em 2011 nasce com o propósito de fazer as obras corporativas. E como foi a sua trajetória profissional, Lauro? Na época da faculdade, então, depois que me formei, trabalhei dentro de uma petroquímica, depois trabalhei dentro também de empresas de incorporação. E nesse período, eu confesso que eu não estava me enquadrando com as empresas que eu estava trabalhando. Depois eu fui entender melhor, né, estudando, tendo a nossa empresa, mas os valores eram contraditórios. E aquilo me trazia um desconforto grande, apesar de um período grande que eu trabalhei dentro dessas empresas. E um dia se encontramos, o Nailson estava nesta empresa de projeto junto com os sócios, ele estava fazendo uma incorporação e sempre foi muito vendedor e sempre foi muito de correr atrás das coisas. E aí ele estava vendendo 2 apartamentos para o meu pai. Peguei 2 checão. Pegou 2 cheques do seu Lauro. E aí a gente se encontrou, dei aquela reclamada para ele, falei, cara, não estou satisfeito, o que você está fazendo, tal, vamos, porque a gente sempre se deu muito bem. Ele falou, cara, eu tenho algumas ideias aí. Nesta hora, então, eu saio de onde eu estava e a gente, dentro da empresa de projetos, continua ele e mais os 2 sócios, e eu entro numa nova empresa com os 3 sócios e eu entro nesta nova empresa. Aí performamos por um período mais uma incorporação, mais um novo prédio, e aonde houve então a oportunidade de a gente fazer a formatação da RCE em 2011. Vocês foram dos únicos 2 sócios da RCE ou esses outros sócios também entraram junto no barco? Os outros sócios entraram junto e tinha Então vamos, olha quanta gente nesse negócio. Eu e o Lauro, daí tinham outros 2 sócios nessa empresa de projeto e de incorporação. Estávamos em 4. Existia uma outra pessoa que era nosso cliente, que fazia obras corporativas, e fazia tempo que nós não nos relacionávamos. Voltamos a nos relacionar pelas circunstâncias, e a empresa dele estava meio parada, ele estava meio pé nos Estados Unidos, pé no Brasil e tal, e ele falou, tem obra aí que eu tô negando, e nós com a turbina ligada, falando, não, nós vamos fazer todas essas obras, manda para nós. Toca pro pai. Daí nós entramos nessa empresa dele, migramos da empresa de projeto e da incorporação para essa empresa. Os 5 fomos, né, os 4, né, mas eles 5. E aí nasce a gestão dessas obras corporativas em 2012 ou 2013, um ano depois, mais ou menos. A mudança do nome precisou acontecer por uma similaridade de marca com outra empresa do ramo. E aí a RCE, que já estava aberta, ela entrou daí em atividade em torno de 2013, mais ou menos. E o escopo no zero de qualquer... Às vezes o escopo de uma empresa ela vai mudando conforme o tempo, né? Qual que era o escopo inicial da RCE e se no decorrer do tempo foi mudando muito o foco de vocês? Mudou tudo. Porque quando a gente juntou as escovas naquele primeiro momento que eu saí de onde eu estava para a gente fazer a parceria novamente, a gente estava no ramo de incorporação. Então nós estávamos construindo um prédio, incorporava para poder comercializar, e a intenção era essa. Em paralelo a isso, nós também fazíamos gerenciamento de obras residenciais. Então, ficávamos sendo engenheiro responsável, fazendo toda a junção de empreiteiros, folha de pagamento, medições de empreiteiros para clientes que estavam construindo residências. Quando juntamos então com este terceiro sócio, que a empresa estava meio parada, que ele só trabalhava com obras comerciais, e a gente começou a entender o processo, a gente falou, opa, aqui
tem um futuro aqui, vamos investir nisso, vamos. E aí a gente parou de fazer as incorporações, os gerenciamentos de obras e focamos 100% daí em obras comerciais. A partir desse momento, até então desde 2011, a gente continua nesse mesmo escopo para obras 100% comerciais. A gente não faz mais nada residencial e nem incorporamos até então. Aí nesse momento... Só um adendo ali, nessa fala do Lauro, e talvez dê mais lucidez para a tua pergunta, é que o escopo nosso ele era bastante voltado para obra de varejo, obras, né, de repetição de padrão e obras que eram de curto espaço de tempo. A gente fala que foi o momento de fazer mais, talvez, logística do que propriamente engenharia, né? Apesar de a gente estar trabalhando com questões, né, totalmente de engenharia. Mas eram obras de um perfil, de um porte diferente. Daí teve um momento que a empresa começou a mudar a entrega dela para o mercado, agregando mais valor, trazendo obras que começaram a ser do ramo da saúde, trazendo obras que envolviam mais engenharia mesmo, no sentido de alguma obra da indústria, ou obras mais verticais, ou a nível de tamanho também, né? Então aí a gente mudou o escopo nesse sentido, né? Antes talvez trabalhávamos em imóveis que era pronto, fazendo muito retrofit, muita adequação, e daí hoje em dia já é bem diferente no sentido de pegar uma obra nova, parruda, erguer ela em tempo recorde também, toda aquela situação. Essa mudança foram clientes comerciais que foram aparecendo e vocês foram mudando, ou vocês viram que tinha alguma dor no mercado a ser resolvida e vocês viram que tinha um know-how, um conhecimento que podiam entrar nesse ramo e trazer algo de novo? Eu, particularmente, acho que o mercado ele tem fases, né, dos profissionais, quando são mais iniciantes, quando são mais medianos ou quando são mais maduros, né? Aquela fase nossa era uma fase muito boa, atendia a gente, só que o mercado ele bate também, porque daí você ter que trabalhar com escala, com varejo, com situações assim que custo, né, sempre esmagado e tudo, aquela situação foi apertando a gente, fazendo com que a gente saísse um pouco daquela zona de conforto. A gente fala que nós éramos muito comprados naquela época e nós não nos vendíamos. E aí chega um momento que a gente fala, vamos nos posicionar diferente. Tem uma outra demanda, né, em outro setor e a gente já cansou um pouquinho de levar nas costas. E como é que foi esse primeiro trabalho de vocês, a partir do momento que vocês mudaram totalmente o foco e falou, tá bom, vamos para a área de gestão dos projetos e construções. Comerciais, né? Comerciais. Como foi, assim, vocês foram atrás do primeiro cliente, ele veio para vocês, vocês conseguiram... Como surgiu o primeiro grande case, né? Exato. O primeiro case da RCE de gerenciamento de projetos, assim, como é que foi? A lembrança que eu tenho foi curiosa, porque no primeiro momento, lembro que nós fazíamos gerenciamento de casas e envolvido na empresa de projetos ali, nós tínhamos uma percepção do mercado aonde para fazer uma residência levavam 18 meses, tudo era muito longo assim. E essas obras comerciais ela tem uma pegada completamente diferente. E eu lembro que a primeira obra que a gente pegou foi dentro do aeroporto de Navegantes, Santa Catarina, onde a gente ia reformar uma sala para um cliente da aviação. E o prazo dessa obra era o final de semana. É verdade. Era sexta, sábado, domingo tinha que entregar as chaves, porque segunda-feira a operação continuava normalmente e nada podia acontecer. E aquilo para mim foi muito esquisito, porque eu falei, como vai entregar uma obra em 2 dias e meio, né? Então teve todo um aprendizado nessa parte, onde a gente descia com todas as caminhonetes, todos os empreiteiros, já tinha toda uma logística de todas as disciplinas que iam utilizar, parte civil, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, tudo que você possa imaginar. A gente tinha no estoque já muitos materiais que a gente saía, então carregava os carros e descia para o aeroporto. Nesse intuito, meu objetivo principal era aprender, porque eu não sabia como. E aí foi algo curioso, porque o ritmo de trabalho é completamente diferente.
Então a pegada é das 7 às 9 da noite e o pessoal com, sabe, o sangue no olho querendo fazer acontecer e já iam demolindo, daí já iam limpando, o pessoal já vinha com infra de elétrica, de hidráulica, ar-condicionado, contrapiso. Falei, cara, isso é uma maluquice. E eu naquele, né, olhando tudo, sendo curioso e querendo entender o processo de um para o outro, como que essa comunicação dentro da construção funcionava. E domingo, depois do almoço, a gente entregando a chave. Quando volto para Curitiba e conto para nossa turma ali o que eu vivenciei naquilo, foi algo que me chamou muita atenção. Falei, cara, isso aqui é diferente. Vamos se mergulhar nisso porque acho que faz sentido para o que a gente quer viver. Então foi um divisor de águas assim que eu vivi, de prazo, de exatidão das coisas, assim, que me chamou a atenção, sabe? Você estava sozinho nesse primeiro projeto? Nesse primeiro, a gente sempre estava juntos, né? Nesse momento você era mais financeiro, né? Uhum. Aí eu era da execução, daí tinha um que era de suprimentos e planejamento, e outra pessoa ficava mais na parte comercial da empresa. Então nós sentávamos em cadeiras diferentes e a parte de execução ficava comigo. Então é onde eu vivi todo esse breve relato que eu passei de exatidão mesmo da entrega, sabe? De iniciar as coisas e terminar num prazo que o cliente realmente estabeleceu e não tiver um problema nenhum. Seguiu o planejamento à risca, hein? Agora você veja, isso que o Lauro está falando é uma obra, você falou de grande projeto, né? Dá para imaginar que uma obra de um final de semana, ela não tem a grandiosidade, só que a experiência da questão cronometrada, da situação encaixada e tal, começou a ser replicada repetidas vezes na empresa. Aí, se formos falar de uma grande obra, nós ficamos ali no período mais ou menos de 2015, 2014, quando a mesma empresa, né, nos leva daí para fazer um negócio numa escala muito maior, daí agora no aeroporto de Guarulhos, de Congonhas, com horário para entrar caminhão, com horário, com o nome certo do motorista, com a marca do caminhão, com a entrada de material pela pista, né, onde, imagina, um avião não tem como colidir as duas operações, né? Um negócio totalmente controlado pela Infraero e tudo. Então, a nível de grandiosidade daí, eu acho que seria, alguns anos depois, essa situação daí no aeroporto de Congonhas, e uma outra em Curitiba, quando uma universidade veio aqui para Curitiba implantar a primeira unidade do campus dela, onde nós fomos privilegiados de ser a escolha para fazer a obra. Você tinha 3 dias para entregar esse primeiro projeto, né? 2 dias e meio. 2 dias e meio, menos ainda. E qual que foi a primeira coisa que você tem que resolver? Você viu, falou, tenho pressa aqui, preciso aprender isso, você aprendeu na marra, na experiência. Vocês ali. levaram toda a mão de obra daqui? A gente levou tudo aqui, saímos tudo de Curitiba, fomos em comboio até Circo Navegantes. Foi um hackathon. E o que, naquele momento, a primeira atividade que eu tive que fazer foi fazer a liberação de todo mundo que estava, de todos os automóveis, de todas as ferramentas para entrar ao aeroporto. Então, aí vai dentro do aeroporto, conversa com os responsáveis, explica toda a situação. E aqui o pessoal esperando, né? Então você não pode ser moroso. Então, uma boa negociação. A gente fala que hoje em dia você tem que ser curioso e saber negociar. Eu acho que uma boa negociação, onde ambas as partes ganhem, eu acho que faz todo sentido no nosso ramo da engenharia. E quando o objetivo deles também é fazer com que a gente entre o mais rápido possível e a gente saia o mais rápido possível para não atrapalhar a operação dele, então isso foi a primeira atividade mesmo, foi a liberação, uma parte bastante burocrática, antes mesmo de fazer a engenharia civil. Só para ter uma noção de escala da operação que teve, qual era o tamanho desse comboio, assim? O comboio eram 4 carros, 4 caminhonetes. Quantas pessoas? Pessoas 7. 7 pessoas. Ao mesmo tempo. 7 pessoas. 7 pessoas para entregar uma obra em 2 dias e meio. Isso é 7 pessoas. E o curioso, outro aprendizado que eu tive também foi o seguinte: nós estávamos acostumados com a função de armador, com a função do carpinteiro, com a função do servente, do pedreiro.
E esses rapazes faziam de tudo, eles sabiam fazer tudo. Uhum. Desde assentar um carpê até bater massa, sabe? Então eles são multiuso. Isso chamou muita atenção, porque era fora de uma realidade que a gente conhecia que existia profissional dessa forma. Então isso também é bastante interessante, quando a gente viveu isso aí, sabe? Bem lembrado. Agora entrando um pouco já... Hoje vocês são muito focados na metodologia. Vocês têm a adoção do Lean Construction, do método Toyota. Quando que chegou esses métodos na RCE? Quando vocês abriram a RCE, vocês já tinham esse escopo, esse conhecimento do método, ou ele foi sendo construído com o Lean Construction, Não tinha... questões de sprints, etc. Não tinha menor conhecimento. Eu acho que é sempre o quanto a gente vai sendo esmagado que vai fazendo com que a gente vá buscar o crescimento, o desenvolvimento e o aprendizado. A ideia sempre foi poder escalar o negócio, sempre foi poder ter recorrência com os clientes, né? E como que consegue isso? Somente através de práticas construtivas eficientes. O mercado, ele quer resultado em tempo, em qualidade, em preço. Você tem que entregar as 3 variáveis. Não tem mais aquela história que escolha 2 que eu me satisfaço, né? Não, ele quer as 3. Ele quer prazo, qualidade e preço, né? E aí o Lean Construction, o Lauro conhece bem mais, ele aplica muito mais nas obras, mas no momento que a gente se deparou com essa necessidade, foi quando a gente estava batendo a margem. Naquele ano a gente tinha feito 144 obras e a gente fez um cálculo de quanto que a gente tinha rodado em quilômetros, dava para dar 4 voltas no planeta Terra, né? Com equipe espalhada pelo Brasil inteiro. A gente atuou já em 16 estados, né, do país. 158 cidades, né? Tem caso de Manaus, tem caso do Chuí, tem caso, né, de um monte de coisa. E quando a gente vê o Lean Construction, a gente fala assim, cara, isso é tudo que a gente quer e que a gente precisa. Como vocês conheceram o Lean? Através de um profissional, né, Lauro, que ofereceu. O Lean começou sabe, nem existia Instagram, né? Mas sabe aquela coisa que começa a aparecer na porta, assim, de alguém trazendo essas informações? E o Lean é curioso porque, por ser uma filosofia, não tem aprendizado sobre o Lean. Só que tem conceitos e ferramentas que eles começaram a otimizar. Eu acho que nossa cabeça de engenheiro, ela pensa de uma forma sempre otimizando processos, recursos, tempo. E aquilo fez sentido para mim quando eu comecei a ter contato. Te confesso que não lembro real quando começou a aparecer, por quem apareceu. Mas aí eu comecei a me interessar, comecei a ler bastante. E é onde contratamos depois, dentro da construtora, que aquilo começou a fazer sentido, contratamos treinamentos, até envolvendo todo o time, para que a gente possa ser mais assertivo nas coisas. Só trazendo um dado, não é o foco da conversa, mas dentro da construção civil de um empreendimento, 40% dele é desperdício. Desperdício com tempo, desperdício em dinheiro, desperdício com... Até a parte emocional das pessoas é contada numa parte dessa. Então, eu falei, faz sentido se a gente quer entregar a obra no prazo que a gente quer. Não queremos mais estar fadigado, vamos acertar as coisas em vez de ficar errando. Então, vamos pelo caminho do Lean. E essa metodologia a gente começa a adotar ela para tudo que é obra, né? Que um problema da construção civil, digamos assim, diferencial, que essa cultura do método Toyota, etc., é muito de fábrica, né? E fábrica é uma planta que tá fixa, né? Controlado. Construção civil é você ficar montando uma fábrica e desmontando em outro lugar a todo o tempo. Mas agora a tua visão agora pega ela e coloca a potência 10 na dificuldade de implantar no nosso negócio. A fábrica tem um ambiente controlado e é uma filosofia que flui melhor ali dentro desse espaço. Daí, o ambiente de construção, que ele é um pouco mais repetitivo, a metodologia Lean é top, né?
pega um canteiro de obra que tem prédios, torres e tal, e é sempre a mesma sequência de execução e tal, fica legal. Só que a nossa execução era, e é ainda até hoje, né, completamente variável. O projeto de um cliente não é o mesmo projeto do outro cliente. Então a gente tem um grande desafio nessa escala, assim, qual é a espinha dorsal que a gente segue ali que faz com que a filosofia pare em pé, né? Então, se já tem uma divergência entre o ambiente fabril e a construção, né? Por um ser de ambiente controlado e a construção não ser tão controlada, né? Está exposto a intempéries, está exposto a fornecedores que não são muitas vezes homologados ou que não têm padrões e tudo, né? Coisa que a indústria faz muito bem isso aí, né? E nós ainda, que daí uma hora tá aqui no Paraná, outra hora nós estamos em Santa Catarina, outra hora estamos no Rio Grande do Sul, daí tem a barreira cultural, tem a barreira, né? É bem... Nomes, né, de produtos, né? Nome do produto. Aqui no Paraná é uma coisa, no Rio Grande do Sul é outra. Então, existe essa diversidade que ela é muito grande e a gente precisava minimizar erro. Até questão de norma, né? Porque tem algumas... A maioria das normas é nacional, mas, por exemplo, norma de bombeiro muda algumas coisas de estado para estado. Se você vai mudar a obra, você tem que reaprender ali, não dá para aplicar mesmo. Quando pegou parte fogo, de escada de emergência, por exemplo, muda de estado para estado. Quando pegou fogo na Boate Kiss lá no Rio Grande do Sul, a gente estava exposto a toda a exigência que o bombeiro aumentou. Faziam obra no Brasil inteiro. Quantas obras ao mesmo tempo você chegaram a ter? A lembrança que eu tenho 88. 88? Não, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, 88. Como é que funciona? Essa eu não guardei. E daí como é que funciona a questão de gestão de pessoas? Porque daí vocês não tem como, por exemplo, ter 88 gerentes de obra, diretores de obras, daí eu brinco que como é que funciona isso? Eu brinco que meu cabelo não é tinta, é porque a gente já viveu coisa nessa vida. Existiu um momento da nossa empresa onde um banco comprou o outro. E aí a gente teve que fazer uma roupagem no banco comprado. Lembrei agora. E essa roupagem a gente veio do Rio Grande do Sul até... varrendo o Rio Grande do Sul. A marca nós não precisamos falar, mas o nome do projeto era Maré Vermelha. Maré Vermelha. Vim pintando de vermelho tudo que não era. E aí foi uma maluquice. Correndo palácios com corais. E aí foi outro aprendizado, porque a gente criou uma metodologia. Se pegar hoje meu telefone, deve ter aí uns 8.000 contatos. A maioria dos contatos que eu tenho são de pessoas profissionais de cada cidade dessa que a gente já trabalhou. Então a gente começou a ter estes relacionamentos, né, nas cidades que a gente ia passando e a gente ia encontrando grupos desses que eu comentei no início. Falei, cara, esses profissionais fazem de tudo um pouco. E são pessoas mais... eu não digo mais qualificadas, mas elas são mais preparadas e o time é menor. Você não precisa de time tão grande, porque o time grande um atrapalha o outro. E aquilo foi me chamando a atenção. E a gente foi levando, então, esse aprendizado, melhorando obra a obra. Mas a maior maluquice nossa, eu acho, foi essa 88 obras. E a gente fazia o levantamento e se relacionava com o cliente, apresentando, essa aqui tá pronta. E o cliente ia nos pagando. Vocês entenderam a doideira desse projeto? Era assim, tinha que ir lá no Rio Grande do Sul olhar a agência e tinha que já devolver o orçamento pro cliente. Na ida, na olhar a agência, já fazia o orçamento no hotel, no local, subia para São Paulo aprovava, a gente estava subindo, a equipe já estava descendo com o material já e para começar a obra. E tudo por telefone. Tem muitas agências que a gente nem conhece elas, só o time vai, a gente se relacionava por telefone de manhã, já passava a meta, a expectativa, o que eles tinham que estar terminando naquele dia à tarde, 8 horas da noite, 9 horas da noite, ligava para eles novamente, como que foi, não sei o que, foto, manda foto, gerava o relatório meio de madrugada, dia seguinte já às 7 horas da manhã já falava de volta, e aí foi uma rotina
Então, geralmente, de domingo a domingo. no caso, geralmente, então vocês mandam uma equipe de um lugar para outro. Vocês não costumam contratar em Não, loco. hoje em dia tá bem diferente, né? Agora é outra dinâmica, é outro momento, é outro tipo de obra, é outro formato. Nos posicionamos diferente para obras maiores. Em 2018 a gente pode dizer que essa história vem até 2018. Isso. Daí depois ela Começa a pegar obras maiores, Isso, daí com outro perfil, né? mão de obra do local. papai. Gente do local, gente própria, dependendo da responsabilidade daquele fornecedor naquele projeto. Vamos supor, precisa um serralheiro. Não é um assunto tão sério. Você vai contratar um serralheiro local. Agora, nós estamos vivendo um caso que nós estamos fazendo um L ponto, mas não é qualquer serralheiro. O cara para trabalhar na estrutura da borda do L ponto, para fazer toda a parte, né? Aí já é diferente. Então daí já qualifica melhor, já envia muitas vezes daqui porque não encontra na região, né? Então aí depende do que aquela disciplina vai entregar para nós, né? E a gestão da obra deve ser sempre enviam daqui. Não chegou a contratar engenheiros locais. Engenheiro daqui, mestre daqui, encarregados daqui, que é o corpo técnico nosso, né? E a gestão de vocês, como é que tá sendo isso de gerenciar a distância, muita coisa ao mesmo tempo? Vocês costumam ir muito, viajar muito para os locais? Ou eu vi que vocês fazem muito diário de obra fotográfica, etc. Vocês conseguem fazer tudo à distância? Desenvolver uma metodologia para fazer... Estão achando que você... Que o problema no gerenciamento de foto... Não, eu consegui pelo menos agora, uma vez por semana... Porque às vezes, gerenciamento por foto, às vezes a foto tá pra cá e o funcionário CIPI tá do outro lado. Só para ficar mais no entendimento, né? Então, eu e o Nailson, a gente senta em cadeiras diferentes, né? O Nailson cuida de toda a parte administrativa, comercial da empresa, jurídica, tudo que eu não faria, ele faz. E a parte operacional, então, fica na minha responsabilidade. E essas gestões, então, a gestão destas obras... Nestas obras, então, já existe um engenheiro, um mestre de obras, um almoxarife, existe um time completo. Carregado, técnico de segurança, equipe completa. E aí eu faço uma ida semanal para essas obras, onde a gente tem uma das ferramentas do Lean Construction, que é a reunião de Last Planner, que a gente faz, então, existe uma metodologia nessas reuniões, sempre fazendo as programações de obra para curto prazo. Vocês usam o sprint na obra? Mais ou menos. É mais ou menos. Existe um processo onde a gente olha sempre o passado, o que foi planejado, o que vai ser planejado até a próxima semana na minha ida. E nisso a gente cria listas de restrições. Esse é o principal objetivo da reunião. Falando em obra isolada, assim, individual, qual foi a maior loucura de vocês, assim, entre aspas, de dificuldade, a obra mais difícil, o projeto... A gente tava conversando aqui antes, né? Vocês citaram a questão do avião, né? Já teve essas maluquices assim, ó. Antigamente, a gente fazia obra Brasil todo, né? E em uma obra em Manaus, com prazo muito arrojado, pegamos um período de chuva muito grande. E muitos materiais... ou fica na praça de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. É difícil em outros locais do Brasil a gente encontrar esses produtos. E aí, como de hábito, de costume, a gente sempre teve todos os materiais quase em estoque e precisava enviar para a obra. Então a primeira intenção era contratar 2, 3 carretas para mandar esse material via estrada. Por período de chuva em Manaus, a Transamazônica, se não me falha a memória, ela estava completamente interditada, paralisada e não tinha previsão de passagem dos automóveis novamente. Então a gente negocia com o cliente, já fomos, né, proativos com algumas soluções e a mais rápida para atender prazo ficou fretar um avião. Aí o cliente autorizou e mandamos a obra inteira, carpê, porta, janela, esquadria, tudo que vocês possam imaginar, cabo elétrico, infra de elétrica, infra de hidráulica, tudo num avião. Aí nesse caso vocês contrataram a mão de obra de lá mesmo ou mandaram daqui também? Mandou todo mundo de avião para lá? Neste caso, a gente conseguiu a mão de obra de lá. Nessas interações, né, de outras cidades, um vai indicando o outro, e aí a gente
vai perguntando, né? Ó, estamos em Manaus, tem alguma indicação? E aí aparece uma pessoa, dessa pessoa a gente vai em outra. E sempre tem aquela angariação gostosa da construção civil, que você passa 2 dias na cidade, indo em igreja, vai num bar, toma uma Coca-Cola, e aí acaba conhecendo todo mundo e dá o início, start na obra. O Lean Construction é muito facilitado pela questão do software de BIM hoje, né? Qual foram as mudanças que vocês tiveram com a questão de tecnologia no método de funcionamento da empresa? Eu sou especialista nisso. Fala de novo, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. O que foi, desde a fundação da empresa, o que foi sendo facilitado por novas tecnologias de lá para cá, a questão de software para fazer gerenciamento. Vocês fazem muita obra hospitalar tem muito projeto complementar, né? Sim. Porque até tubulação de exaustão é uma para UTI, outra para o resto da área, então muita coisa. Vocês que vieram do Sulfurizei ainda, né? Como foi essa evolução? Quando você falou de tocar a obra à distância, né, e fazer o registro fotográfico, teve um momento que a gente teve acesso a um sistema de registro de imagem 360, né, então você fixa a câmera lá e tira uma foto 360 daquele lugar, mapeia a planta inteira com todos os pontos e semanalmente ou no período que se estabelecer, 3 dias, né, mas dentro de uma cadência ali, vai lá e faz um registro do ambiente. Então isso aí facilitou para a gente ver a evolução, a organização do canteiro. A gente disponibiliza isso para o cliente para ele poder também ter visualização do que está acontecendo, ele saber depois da manutenção, aonde que está passando alguma coisa, depois que o forro fechou, uma parede fechou. Mas eu diria assim, da fase do projeto lá, do Sulfurizei, do Nanquim, né, da parte da implantação dos projetos digitais ali, a gente teve um momento de evolução das coisas virarem projeto 3D, né? E daí depois a gente começou com o tal do 4, 5, 6, 7D, né? Já estamos falando hoje nessas dimensões. Então, quando a gente conseguiu conciliar o projeto 3D com a parte de orçamento, poder pegar ali toda a parte de quantitativo, poder ser mais assertivo na precificação ou na compra e tudo, já foi um grande avanço, né? Uma ferramenta que a gente usa para integrar toda esses projetos o Trimble, é uma ferramenta que ela ajuda na comunicação da empresa, ajuda na parte de a gente poder entender a compatibilização, como é que ela está, as pendências da equipe, né? Toda essa situação de a gente ter a equipe conversando na mesma cadência, na mesma linha, né? Então, eu atribuiria que em coisas que a gente implantou, ERP, por exemplo, de gestão geral da empresa, né? Usamos, não é segredo de Estado, a maioria dos engenheiros usa aí, né? O Cienge, ele é um programa que ele integra diversas áreas da empresa, desde os suprimentos até a parte do financeiro, a parte da obra, né? Custos, o que mais que a gente usa lá, diários de obras digitais, né? Para que as coisas, né, funcionem de uma forma fluida, onde você chega lá, encontra por data, por período. Então, estamos estudando implantação de itens ali que hoje vai medir questão pluviométrica das obras, vai fazer controle de acesso facial para saber quem são as pessoas que estão no canteiro. Então, tem outras tecnologias aí que a gente está em curso de implantação. Realidade virtual chegaram a fazer alguma coisa? Não. De ver o projeto por tela? Ainda não. Com realidade virtual ainda não. E a questão de mão de obra nisso? E quando digo mão de obra, não só pedreiro, serradeiro, incluo técnicos, engenheiros. Vocês conseguem já pegar o pessoal que já tem esse conhecimento, tanto do Lean quanto dos softwares, ou vocês têm que treinar muito tem que pessoal treinar dentro da empresa? Tem que treinar. Porque, igual o Lauro falou, como é uma cultura, né, uma filosofia, a gente tem isso como, então, filosofia, como entendimento de uma importância para o nosso método, para o nosso processo. A
a grande maioria dos profissionais ainda não teve nem acesso a isso ou não está adequado a essa prática, né? Então, a gente traz para dentro, apresenta todas as ferramentas, participa dos nossos treinamentos e começa a engajar junto conosco nessa trilha daí. Vocês terceirizam muito a execução? Execução de alguns itens que são específicos, sim, né? Vamos aqui falar assim, instalação de ar-condicionado. Nós não somos uma empresa de ar-condicionado, então a instalação do ar ela é terceirizada. Instalação de gases medicinais. Nós não somos uma empresa de gases medicinais, então a gente terceiriza essa parte. A depender do perfil da instalação elétrica, ela é terceirizada, né? A depender do nível da instalação hidráulica ou da instalação de prevenção de incêndio, ela é terceirizada, né? Nós temos, em alguns casos, profissionais nossos, em outros casos, entra o terceiro daí. Nunca tiveram problema de conflito por causa dessa questão da cultura? Direto. Toda hora. A cultura e o comportamento, elas colidem toda hora, né? É direto, é alguém botar o pé lá dentro e começar a seguir um caminho ou ter um comportamento ou uma entrega que não é compatível com o fluxo de trabalho nosso. Quantos engenheiros vocês têm trabalhando para vocês hoje? Engenheiros? Tem os engenheiros de execução e tem os engenheiros de escritório, né? De planejamento, de compras, de projetos, né? Arquitetos também. Mas diria que profissionais técnicos entre execução e escritório. Engenheiros, 9. E aí quando pega mestre de obra, encarregados, daí tá 31. Quem vai acompanhar as obras são os engenheiros, geralmente? Geralmente. Quantas obras vocês têm hoje em dia rodando? Atualmente tem uma em Curitiba, uma em Mafra. 6 obras. 6. Vocês vão andando pelas obras assim, até hoje em dia, ou vocês mandam os funcionários? Não, até hoje em dia a gente pega o boi pelo chifre. Mas é os dois ou só o Lauro? Porque eu vejo que o Lauro é o mais de execução. Eu sou mais de execução, mas às vezes eu fico mais envolvido com obras, às vezes um pouco maiores, e eu preciso da ajuda do Nailson. Fala, Magrão, vai lá porque não vai dar tempo e eu preciso que ver isso. Depende do momento da passagem do bastão e qual é o perfil daquela obra, né? Tem obra que de repente fechou, o escopo não é lá tão complexo e tal, e o time já acaba assumindo já meio direto. E depende um pouco do cliente também, como ele entrega a bola para nós, né? Então, às vezes, do jeito que vem a bola para nós, a gente ainda tem que dar uma arrumada e tal, daí eu participo ainda um pouco do processo executivo até soltar o bastão. Mas tem coisa que já pega e já vai, então... Vocês tinham alguma... Falando num período específico aí, mas... Vocês estavam com alguma obra hospitalar em andamento na época da pandemia? Na pandemia a gente fez... Na Fagundes Varela. Depois... Era uma clínica, né? E estávamos fazendo... Daí você foi lá para Campo Grande. Lá que os caras não queriam entrar lá. Sendo mais direto aqui, eu quero uma história de BO. História maluca. Campo Grande. Campo Grande. Nessa, a gente... É curioso porque cada escopo de obra a gente vai pensando numa equipe. Opa, esta obra aqui, aquela equipe vai performar bem, porque tem algumas características. E aí a gente, para esta obra em Campo Grande, a gente trouxe uma equipe do Rio Grande do Sul, que performava super bem para nós. Eles pegaram os carros e eu peguei o avião e me encontrei com eles na porta do hospital, bem na época de pandemia. Quando a gente entra para ver o que a gente precisava executar, era placa de caveira, de não entre, perigo, área isolada do sabe, Covid. Parecia o troço do Homer Simpson, assim, aqueles troços de radioativo. Parecia aquele filme de zumbi, assim. Muda até a padronização de EPI num caso desse. Mudava tudo. Os peão falaram assim, cara, a gente não vai trabalhar, estamos indo embora. Aí volta na minha negociação. Eu falei, cara, vocês não podem ir embora, tem que fazer o troço. Estamos aqui para temos que resolver o troço. Isso aqui vai ajudar a salvar vidas.
Aí um poder de persuasão ali para poder trazer, mas realmente essa parte dava medo. Só que daí o Lauro convence a turma e vai daí embora. começa a trabalhar. Não, e ele vai e fica indo e voltando, né? E aconteceu daquelas cenas que a gente via, né, cara? Então o hospital isso era triste acontecendo, demais. as pessoas saindo e tudo, né? Em óbito, e foi triste pra caramba. E Yeah. eles ficavam impressionados com aquilo. Isso mexeu muito, assim, com o emocional, né? Porque daí a tudo. pessoa também tá fora de casa. Uma equipe do Rio Grande do Sul, né? Com a família lá, todo mundo exposto ao problema. Só que era considerado era uma atividade... Como é que era que falava? Eles chamavam de serviço essencial. Serviço Essencial, essencial, isso porque mesmo. era uma obra dentro do hospital que precisava para resolver a equação. Então, E o triste é porque imagina a quantidade de corpos saindo dentro de um saco, né? Virou comum isso. Então é uma cena muito agressiva, né? Então a gente procura sempre respeitar muito esses profissionais, porque realmente o que é vivido diariamente ali não é simples. a turma do hospital. Mas tirando a parte trágica, o primeiro impacto ali foi, hoje a gente conta dando risada, né? Mas eles queriam todo mundo ir embora. Você ficou indo e voltando também. Aí eu ficava indo e voltando. Eu também, né? Com o mesmo medo deles, mas tem que... O Ronê chegou até a contar da tecnologia, mas desde que vocês começaram os projetos e gerenciamento, enfim, era uma coisa. Mas na prática da execução, hoje em dia, o que mudou, no que vocês tiveram que se adaptar, além da parte tecnológica, para os projetos hoje em dia, principalmente depois dessa questão pós-pandemia, porque foi um ponto de inflexão muito forte, onde teve que se adaptar a todo tipo de coisa, mas... Quais talvez foram as maiores mudanças culturais de vocês dentro da empresa, assim? Algo que vocês viam... Talvez vocês olhem hoje, como é que a gente fazia desse jeito? Sendo que... Uma que até hoje a gente recebeu um pessoal na empresa e estava conversando sobre a situação. Uma mudança grande cultural foi a situação do home office, né? Então, naquele momento não tinha o que fazer, era home office ou home office. Nós já tínhamos tentado antes da pandemia. Nós estávamos no processo de mudar todo o nosso sistema de servidor para nuvem e tal, inclusive buscando poder trabalhar à distância, porque não era só uma situação do nosso time ali, era uma situação deles em campo e tudo, e poder acessar arquivo, informação da empresa lá longe, os engenheiros e tal. Então nós já queríamos isso, só que não rolou. Aí vem a pandemia, fomos obrigados. E aí fomos ficando nessa modalidade. Hoje a gente tem o formato híbrido, né? Estamos estudando a possibilidade de como que deixa ele mais presencial. Parece que chegou num ponto assim que deu uma desgastada, né? Trabalhar tão isolado, né? Isolado, tão remotamente. Isso acho que foi uma questão. A outra situação de mudança assim, do pós-pandemia, eu acho que, né, alguns cuidados talvez que a gente não tinha com segurança do trabalho, talvez, né, algumas práticas assim ficaram melhoradas, né, depois que a gente passou por essa situação, assim, né, medicina e segurança do trabalho. Eu penso também que um ponto forte e o próprio mercado, ele começa a aceitar isso, mas a gente tem uma parte muito positiva dentro da empresa, que é fazer reengenharia. Então, muitas vezes existe uma parte no projeto indicada, onde a gente consegue viabilizar uma outra forma de fazer, acessando, né, trazendo até uma economia para o cliente em um processo desse, e a gente reduz o prazo de obra. Então, muitas vezes trocar uma estrutura em concreto armado para uma estrutura metálica. O steel frame veio agora também para facilitar bastante, né, e trazer velocidade e agilidade, organização, limpeza. A gente fez uma obra agora recente, há 2 anos atrás, e a obra não era pequena. Todo o entulho gerado da obra que foi feito foram 2 caçambas apenas. Então, otimiza muito esse processo do entulho, né? Isso ajuda bastante. Então, o próprio drywall, se a gente for parar para pensar, a aceitação dele é muito recente. Apesar dele ser, eu acho que da década de 50,
No Brasil antes era muito coisa de escritório, né? Fazer divisória Não tinha, de as andar. pessoas não aceitam, achavam que ia quebrar, isso aqui, era frágil. Então, o drywall, né, respondendo a tua pergunta, ele é uma tecnologia muito nova. Então, E questão dessas novas metodologias de construção, como wood frame, steel frame, como foi essa adaptação, a adaptação de vocês para conseguir trabalhar com essas metodologias, essas formas de construir diferentes, que eu não estava a acostumado? minha foi ótima, né? Porque eu tenho pavor de betoneira, né? Cara, se eu puder fazer uma obra sem betoneira, vai ser um sonho. Mas ainda não pode, ainda a gente não consegue. A gente vai precisar de um contrapiso, a gente vai precisar de alguma questão ainda dessa parte mais molhada da construção civil, né? Que é a argamassa ou um concreto, ou alguma coisa nesse sentido. Mas a aceitação por parte da empresa, ela é bastante viável para nós em relação a prazo e otimização de processo. A gente ouve falar de steel frame desde a da década de 90 aqui, né? A empresa que eu virei projetista, eles fizeram algumas viagens para o exterior para entender como é que trazia o método, como é que fazia. Você lembra quando eu era estagiário? Lembra que a gente estava conversando? Que eu era estagiário, a gente foi visitar uma empresa que só fazia isso? Sim, qual que era a barreira? Eu não lembro a empresa Era nas Mercês ali, ele tava fazendo um monte de sobradinho. Sim. Eu acho que eu sei do que você está falando. Não tô lembrado da obra, mas Mas era uma coisa nova que a gente queria trazer para nós, entendeu? Uhum. Mas resumindo, daí a gente esbarrava porque não tinha a perfiladeira para fazer o perfil. Daí depois, quando veio as perfiladeiras, daí tinha que difundir bem os materiais, porque o steel frame começou a ser chamado steel frame só com o perfil e com a placa cimentícia. A gente ainda não usava direito o OSB, que é aquela madeira prensada. Sim. E tudo, também foi começado a difundir quando a LP, Lean Pacific, se não me engano, vem para Ponta Grossa, e aí a gente começa a ter acesso a materiais que poderiam permitir que a gente usasse o steel frame. E aí, tentativa e erro, vai usando com o que tem, vai tropicalizando o sistema e tudo, né? A gente viu algumas histórias darem certo e outras nem tanto. Eu acho que hoje a gente vive a consolidação do sistema aí, né? Temos uma placa muito melhor do que a placa antiga, que era cimentícia, né? Que é a Glassrock. Temos sistemas que fazem com que a parede fique inerte a variações térmicas e não dilate de forma diferente perfil e placas e tudo. Então, só que daí para nós, como obra corporativa, se isso não está no projeto do nosso cliente, a gente tem que ver um jeito de colocar. Onde foi possível, a gente já vem colocando. Eu acho que mais precisamente desde 2022 aí mais ou menos, aonde o cliente dá carta branca para nós, a gente vai. Só que ainda a gente oferece e o cliente ainda, né, tem resistência, ele quer o baldramezinho, o pilar, quer a alvenaria, quer o reboco e tal, né? Que daí tem que pôr a betoneira. Outra tecnologia que é recente, quando nós fazemos então estruturas grandes, né, em concreto armado mesmo, porque a gente não consegue fazer, não viabiliza na parte metálica. Quando a gente tem, por exemplo, proteção em vigas, que eu não posso ter uma viga tão alta, então a gente protende esta viga, consegue diminuir a altura para ter um pé direito melhor. Então, eu acho que foram tecnologias que foram sendo trazidas, agregando valor realmente. Vocês costumam buscar ou até mesmo viajar precisamente tecnologia lá fora, conhecer, seja por eventos ou empresas específicas, e fazendo isso, tem alguma coisa que vocês veem lá fora? Porque dentro da construção civil tudo é normatizado, né? Tem algumas coisas que vocês já viram lá fora que vocês têm vontade de trazer, só que ainda não tem as normas aqui para poder implementar? Vou trazer, não. A última viagem que a gente foi para a Alemanha, né? Uhum. Mas nesta última viagem em particular, a gente
não encontrou nada assim muito diferente do que a gente está fazendo. Eu defendo muito que ainda no Brasil o uso de equipamentos para viabilizar a construção de plataformas, máquinas, se torna ainda caro. Então a nossa mão de obra ainda prevalece porque equipamentos inviabilizam muitas vezes o custo disso. Então, é curioso. É muito físico ainda a construção civil no Brasil. Ela é muito artesanal. ainda, artesanal, né? Muito braçal ainda. Ela tinha que ser mais de montagem, né? A gente se permite as questões serem personalizadas e serem... Né? Não tem um padrão de vão, não tem um padrão de dimensão das peças e tal. A gente faz o que a gente quer. A gente faz a janela de 2x3, faz a janela de 5x8, a gente faz o que a gente quer. E aí quando a gente faz o que a gente quer, tem que fazer de forma personalizada, né? Então... E essas mudanças, você acha que hoje o que não acelera tanto a mudança desse modo construtivo no Brasil hoje é mais custo, mais cultura ou mais mão de obra mesmo? Eu penso que é um pouco de tudo. Nós temos cliente, por exemplo, que determinado tipo de edificação ele ainda quer no método tradicional. Concreto armado, tijolo, né? E coisas que poderiam ser feitas de uma forma diferente. Então, para ele é cultura. Em outros casos, existe uma questão mais financeira. Eu penso que no Brasil, é mais ou menos, fazendo um comparativo com carro a combustão, vai mais uns 50 anos para mudar tudo. Eu concordo com isso. Acho que cultura e custo ainda. Né? Cultura e custo. A cultura porque ele ainda é um pouco desconhecido e ainda tem receio de repetições do passado ali, que a tropicalização do sistema ela gerou algum impacto negativo, né? Se você não usa o sistema direito, ele vai ficar manchado, né? As pessoas não vão querer. Então tem que apagar um pouco esse passado, né? E ir para uma linha de usar o sistema de forma correta. Aí se a gente usa o sistema de forma correta, eu acho que o custo vai acabar sendo um impacto, mas vou dar um exemplo para vocês. Esse dia a gente participou de um projeto onde a estrutura vai ser toda de concreto armado e foi optado por fazer a vedação da obra em steel frame e toda a divisão interna com drywall. Ok. Num primeiro momento, comparar alvenaria e steel frame deu em torno de R$70 mil mais caro usar o steel frame. Daí, no primeiro momento, você pega e freia. Só que houve uma redução na fundação que ali já recuperou uns R$35 mil. Metade do valor já conseguiu recuperar na fundação. Depois, nas outras etapas ali, né, que a obra vai ter um menor desperdício, vai ter menos caçamba, menos entulho, menos força de trabalho, porque cada quilo de entulho que eu tenho que levar, eu preciso de uma mão de obra para fazer aquilo. E não é quilo, né? A construção convencional gera toneladas de entulho. Então pense, né, nessa logística, nesse transporte, nessa mão de obra do canteiro e tal. Então aí já tem mais um save. Se não zerar a conta, se ainda o steel frame nessa matemática ainda ficar uns R$20 mil mais caro, vamos supor que termine tudo e fique ainda uns R$20 mil mais caro do que a alvenaria convencional. O pós-obra e a manutenção comprovada, que isso aí a gente tem em dados nossos, que a obra de steel frame dá menos manutenção, desde que bem feita, bem executada e seguindo o método, que ela vai dar menos no decorrer da vida útil dela, você ganha essa diferença, né? Patologia, infiltração, né? Problema de pintura estufando, problema de umidade dentro do ambiente, isso aí acaba, né? Completamente. E até a velocidade de execução, né? Agora, a velocidade de execução. Se você faz mais rápido, diminui o custo do dinheiro, né? Sim. Você entregar mais rápido. E quanto que vale o tempo de o cliente poder usar a unidade dele 2 meses antes, 3 meses antes de faturamento, quanto que é? Né? Então...
na parte residencial tem alguns financiamentos, por exemplo, que o cara só vai receber depois que entregar, né? Então, se ele acelerar a entrega, Sim. ele diminui o custo de juros, etc. Que é muito caro no Brasil. Os juros entrar no custo. E tem um negócio que nós não estamos olhando ainda com muito afinco, que é o wood frame, por conta da questão do reflorestamento, por conta da questão ambiental e tudo, né? Que eu acho que a hora que também que ele pegar uma crescente aí, ele vai tracionar bem. Vocês pensam em expandir mais para esse mercado de steel frame? E qual vocês trabalham em vários estados do Brasil, né? Tem algum lugar do Brasil onde é mais aceito steel frame do que aqui, ou aqui é mais aceito essa metodologia? Ou até conectando com a pergunta que eu ia fazer posteriormente, o Brasil tem essa de não implementar essa questão da construção seca porque tijolo ainda é muito barato, as pedreiras, cimento, etc. Vocês acham que um desenvolvimento econômico do norte, onde você tem menos esses materiais, pode puxar esse desenvolvimento do Lean Construction? Como é que tá o e mercado? de repente lá, crescendo lá, esse método passar a ser mais adotado para sul e sudeste? O problema é que quando a gente vai extrapolar assim ao norte do país, nós estivemos na região do Jalapão. E a gente viu a telha sendo fabricada, o termo fazer nas coxas, a telha estava lá sendo feita dessa forma, com a cerâmica, né, com a argila sendo tirada da natureza, e a gente viu um monte de coisa ali, de telha, né, empilhadinha ali, tudo fora de padrão e tal, que foi feita na coxa. As casas ainda, né, o recurso, né, a questão econômica ainda tem o pau a pique, ainda tem a construção, né, que as pessoas se abrigam dessa forma. Não vamos explorar, não vamos extrapolar tanto então, né, e vamos olhar para o país no seguinte sentido: região litorânea tem uma resistência de usar o steel frame por conta da corrosão. Daí sempre vai cair na boa aplicação do método, na honestidade do fabricante, do fornecedor que está entregando o material. Entender se o projeto é um projeto que vai ser completamente só parafusado lá no local ou se as pessoas vão ter que fazer cortes abrasivos que vai perder uma galvanização que saiu legalzinha lá de fábrica, né? Então, são questões técnicas ali que vão talvez restringir o uso ou vão colocar uma interrogação na hora de escolher por ele por conta dessa situação. Eu desconheço se tem alguma região que tem mais aceitação ou menos. O que a gente vê nas feiras que a gente vai é que está sendo a coqueluche do momento, a febre, né? Vocês são novos, vocês não sabem nem o termo coqueluche. É uma pandemia aí lá. Então, o que acontece? É a febre do momento, os stands só tem solução para steel frame, as empresas estão cada vez mais se preparando, se desenvolvendo e tal. Só que daí é aquela questão de oferta e demanda. Daí já começa a faltar montador, daí se falta montador, o preço dele sobe, aí a gente fica lidando com essa equação aí, né? Você acha que o mercado está aquecendo mais e crescendo mais para esse sentido ainda? Sim, muito crescente, pujante demais. Vocês têm se preparado para esse lado? Vocês estão se especializando, estão treinando a nova mão de obra? Porque já visitei uma empresa que faz essa questão do steel frame lá em Ponta Grossa, Espaço Smart, e tem a questão de que precisa ser uma mão de obra especializada para montar, não pode ser qualquer um que faz. Então vocês estão treinando funcionários já para isso? Vocês contratam também? A gente manda lá para Espaço Smart para eles treinarem. Lá naquele espaço que você conheceu lá no fundo, o pessoal é treinado lá. Lá é uma grande escola de formação de profissionais. Né? Então tá tendo essa necessidade de vocês formarem a mão de obra por não ter pronta. Sim. Isso é só na mão de obra física ou vocês veem uma falta de projetista também nessa área? Porque é um assunto, em alguns cursos, em algumas universidades de engenharia civil ainda não tem, ou tem como optativa ainda. Projetistas, esses dias, para essa obra que eu comentei, nós fizemos uma procura aqui, regional, não conseguimos. Eu contratei um profissional do Rio de Janeiro para atender a gente e fazer o projeto para nós, né? E eu tenho um caso real de uma pessoa formada em educação física, professor de educação física há bastante tempo, e resolveu
parar as atividades na área pedagógica e está vindo para construção civil para trabalhar com steel frame. Então, acho que a gente pode falar, a gente falou bastante de passado, presente, o futuro, o que vocês esperam, a questão de mercado, a questão de repente, pro exterior. Para onde vocês querem expandir? O que vocês veem no futuro, tanto do mercado no geral, né? Do market share de vocês e das inovações, o que vocês pretendem daqui para frente? Quais são os planos, né? Sendo mais direto. É audaciosinho, a gente gosta de novas aventuras e acredito que explorar novos, não precisamos ir muito longe, né, num território mais internacional para que a gente vá também desbravando e levando a marca. Eu acho que é um anseio nosso, está na nossa visão, não está a tão longo prazo e vamos colocar isso aí em caminhada para ver se a gente internacionaliza a empresa. Vocês pensam em países da América Latina, países vizinhos? Aqui, por enquanto assim? sim. Aham. E vocês acham que seria muito diferente lá de fazer? Vocês precisariam de uma mudança cultural novamente, uma base lá, provavelmente mão de obra de lá? Como vocês acham que tem que acontecer isso? Não é segredo de Estado para ninguém tudo que está acontecendo, né? Na nossa atualidade, né? E a gente vê como nós somos solução para empresas que expandem os seus negócios ou que ampliam as suas operações, né? A gente tem visto um movimento de empresas na direção do Paraguai, né? E estamos sendo estimulados por rede de contato nosso, né? Se a gente poderia fazer alguma coisa para eles lá. Então a gente está estudando ainda, está tateando, né? A gente sabe que e já em outros momentos já fomos consultados a entregar a parte técnica que não é tão avançada no Paraguai, né? Vocês aí, engenheirada, que estão tudo meio no começo, é uma divisa igual uma divisa de Estado para nós, né? Então, né, tem que dar uma olhada nisso. Uruguai é uma outra região que a gente já foi lá no Chuí lá fazer obra. É só passar uma divisa ali e tá lá dentro. Tem bastante oportunidade. É uma outra moeda, né, para receber. A gente está vivendo um momento que não sabemos por quanto tempo, né, que essa flutuação cambial vai acontecer, mas eu acho que tudo é projeto, né? Levar a gente daqui com certeza, porque a parte estratégica nossa, técnica, aquela que a gente acredita, confia, aquela que sabe a nossa linguagem, nosso jeitão e tudo, sem dúvida. E aí mapear a região lá para entender o que pode conseguir complementar lá, né? E Lauro, você que também é mais parte de execução, você está se preparando para esse movimento de internacionalização na empresa? Se especializando em algum outro método? Tá só focado por aqui mesmo? Aprendendo Guarani? Uma coisa que a gente aprendeu muito dentro da empresa é assim, a gente respeita todas as obras e todos os processos, porque quando a gente negligencia algo que parece ser fácil, aquilo lá pode virar um monstro. Então a gente, desde a obra de dezenas de milhões e para obras menores, a gente trata ela com respeito igual. E acredito que quando a gente avance uma barreira, a gente vai ter todo o aprendizado tributário da região, leis, né? A gente precisa se adequar àquilo que a gente está fazendo. Então o aprendizado, o estudo, ele é contínuo, ele não para. Então, o que você acha que que você fala, as engenheirada que tá saindo, tá começando,
quer entrar nessa área de projeto, eu sei que ela teria que se especializar, assim, o que vocês recomendam mais? Dica para os universitários aí. Tanto para a parte de administrativa, que é mais do Nailson, tanto que a de execução, que é mais sua, Laura. O que vocês acham que os novos engenheiros que estão saindo aí... Quando vocês vão contratar alguém, o que vocês buscam? Exato. Seja efetivo, seja estágio. Diário. Qual que é o currículo que vocês buscam hoje? Para a parte de execução, Tem que falar Guarani. vou falar aqui, ó, para o pessoal que está nos ouvindo aqui, que é assim, ó. A parte mais importante da engenharia civil é um grande laboratório, todas as obras que nós estamos, porque todas as obras, todas, não tem exceção, sempre estaremos aprendendo. Quanto mais vocês forem curiosos e se envolverem com o processo e não trabalhar para ninguém, trabalhem sempre para vocês. Desde a hora de vocês levantarem da cama até a hora de dormir, vocês estão trabalhando para vocês. E quando vocês pegam isso com vontade e com verdade, o aprendizado vem, vocês se destacam numa liderança, vocês viram protagonista da vida. Eu acho que isso é o ponto. E agora a vírgula no negócio. E aprendam Excel, por favor. Mas tem que saber macro também, não pode... Ajuda. Bacana. Eu acho que o profissional que está querendo ir para o mercado, crescer no mercado, criar raiz, né? Porque a gente vê muita gente hoje sem raiz. Parece que é um pouquinho de experiência de tudo e tal, daí eu quero um pouquinho da experiência do projeto, eu quero um pouquinho da experiência da execução, eu quero um pouquinho da experiência da gestão, da qualidade, e não cria uma raiz, né? Ali, um negócio sólido. Diz que pra gente se tornar perito leva 10 mil horas investidas naquele assunto, naquele tema. Então já tem que pensar que essas 10 mil horas... por baixo, é de 5 a 6 anos de trabalho. E aí tem mais o tempo de formação, que dá mais os seus 5 anos, então tem que pensar que são 10 anos a trilha. E não é desestimular aqui ninguém, nem nada, porque a gente vive uma geração de um resultado muito imediato, né? E tem sim como usar toda essa genialidade dessa juventude que sabe mexer muito mais do que o Excel, muitas vezes, né? Tá aí com o domínio da IA, tá com o domínio da programação, tá com o domínio da robótica, tá com o domínio, né, de tanta coisa que a construção precisa, e vir para dentro do setor com foco em resolver, né, aquelas situações que são desse tempo, mas olhar para o tempo um pouco adiante. Tem que ser empreendedor no sentido de acordar com vontade de novidade, com vontade de correr risco, não ficar acomodado a um horário limitado de trabalho, a um valor financeiro fixo, né? Tem que buscar essa iteração de uma forma 360 no mercado, né? Mas 360 no sentido próprio ali, né? O que pode gerar em torno dele ali que faz sentido. No começo que a gente falou, tem alguém que tem mais perfil para a área de projeto, para a área de escritório, para a área gerencial, para a área administrativa. A faculdade de engenharia é excepcional em formar grandes administradores, porque ela é de desenvolvimento de raciocínio lógico, manuseio de números e facilidade da pessoa interpretar tudo aquilo. Então, usa isso a favor, né? Guarda índices, guarda questões que são de consumo de materiais, de serviço, composição de serviço, né? Como que eu faço uma estrutura metálica, como que eu faço um piso, como que eu faço uma estrutura, qual é o indicador que eu preciso olhar, quem domina, né, custo, quem domina a parte financeira, quem se desenvolve na parte econômica do negócio, a gente vê que a gestão nossa, os controles, os processos nossos, é tudo focado no bem-estar do cliente,
no bem-estar do pessoal que está trabalhando conosco e já em terceiro, e que talvez, né, é o carro-chefe do negócio, a boa gestão financeira de todo esse assunto. Como que as obras não faltam recurso, não faltam, né? Então, acho que o profissional que vem, ele tem que ter vontade de amplitude, não se limitar a um trabalho único só num escritório de projeto ou só numa obra, ou, né, tem que querer resolver mais coisas do que aquela cadeira que ele está sentando. Acho que essa é o que o profissional, que o mercado hoje carece, precisa. Todas as engenharias têm espaço com vocês, assim, ou nessa área, enfim? Ou somente se você acha que só civil, ou um engenheiro mecânico, por exemplo, um engenheiro elétrico poderia entrar junto com vocês nesses projetos, na parte administrativa ou execução? Puxando um pouco mais a sardinha pro meu lado dos universitários, o que vocês acham que um engenheiro, assim, fora de civil também, precisa para ser estagiário de vocês, vocês quiserem conhecer um pouco de vocês também para trabalhar na RCE, enfim, estágio. Tem vagas abertas. Exatamente, tem vagas abertas. Sempre. Ó, as outras disciplinas, engenharia mecânica, engenharia elétrica, é super bem-vindo, a gente usa demais, precisa, né? Nós estamos vivendo um momento das obras de contratação integrada, onde a empresa fornece projeto e execução, né? Isso aí é um baita de um momento para unir força mesmo, né, com as pessoas que têm esse perfil, que querem trabalhar dentro das construtoras. O escritório de projeto não precisa ser um negócio à parte da construtora hoje, ele pode ser abrigado pela própria construtora, ou firmar boas parcerias, que vai ter muito trabalho nisso aí. E é bacana porque é um trabalho que, diferente de você às vezes fazer o projeto para um cliente que não conhece aquilo que ele está construindo, você fazer um projeto para uma construtora que conhece o que ela vai construir, a troca de informação é muito mais rica, porque já sabe aonde podem dar os problemas, aonde as coisas podem ter oportunidade de otimização de custo, de melhora de desempenho, de cumprimento das normas, né? Então, a tratativa com a construtora sempre vai ser mais eficiente. As outras disciplinas são super bem-vindas, né? E eu acho que para hoje trabalhar na RCE, né, o que a gente precisa, qual que é o perfil do engenheiro civil ou dessas outras pessoas, eu acho que assim, ele tem que estar ali do segundo, terceiro ano, né, da engenharia, mais ou menos, nessa fase assim, e ter uma característica de disponibilidade, que a gente sabe que esse é um fator que pega um pouco para o estudante, né? A disponibilidade de tempo. A gente respeita as 6 horas do estágio, mas a gente deseja elas mesmo. A gente não quer fazer um preenchimento de atividade curricular e complementar. Não, a gente quer as 6 horas instruídas, trabalhadas, a gente vai coordenar, vai cuidar do estagiário, mas a gente vai querer que ele... Uma atribuição de responsabilidade real, se envolva, né? Mesmo, né? Não, eu sou estagiário aqui, eu fico sentado e, né, o pessoal não leva passa... um cafezinho, água... Não, a gente quer que ele, né, preencha as planilhas, né? Desenvolva as questões do diário de obra, faça apontamentos de execução, né? Que ele se envolva mesmo. E seja curioso, o porquê tá fazendo, o porquê das coisas. Eu acho que esse é um ponto, sabe? Ter vontade e ser curioso. Acho que para quem está estudando e se desenvolvendo nesta área, eu acho que são 2 palavras muito importantes para pegar o boi pelo chifre e fazer acontecer. O estagiário vai no avião também? Ou ele vai no comboio junto com os materiais. No começo vai no comboio para saber como funciona. Vai ali junto com o cimento, não vai nem no banco ali, que não pode. Vai ali na caçamba mesmo, né? Bom, é isso. Tem alguma coisa que vocês queiram falar? Agora... Fazer um serviço, né? Eu quero agradecer, né, a oportunidade. Acho que a gente conversou bastante aqui, tem assunto para esse, para mais um. Toda vez que vocês nos convidarem, a gente vai estar sempre à vontade aí, né? Agradecer a condução, parabenizar vocês pelo podcast. A gente vê que, né, é muito importante
todos essa troca de experiência, né? Pode ser que muitas vezes aqui para nós que já estamos há anos na caminhada e tudo, pode ser que seja coisa convencional, coisa sem, né, muita relevância, mas para quem está começando ou para quem não nos conhece, eu creio que sempre agrega, né? E a troca de experiência que a gente tem com vocês aí, que é sempre enriquecedora, né? Agradecer a vocês. Vocês têm alguma rede social que gostariam de compartilhar conosco? Não? Instagram? Instagram. @RCE Engenharia, né? No Instagram. No site é www.rcengenharia.eng.br, né? Nós não levamos o .com, a gente leva o .eng. E aí, através dessa aí, vocês chegam na gente, tem LinkedIn, tem tudo aí. Algum recadinho final? Já estão caminhando agora? Eu penso que a informação, isso que é feito aqui, ela é muito importante. Sempre a gente vai estar atingindo pessoas, né? E se desta conversa que a gente teve, a gente conseguiu atingir uma pessoa que fez sentido, eu acho que a gente já atinge o nosso grande objetivo, que é levar uma informação verdadeira, uma informação certa. E é o que a gente leva isso aí para dentro da empresa. Agradeço a oportunidade de vocês, trabalho fantástico, e vamos trabalhando juntos. Muito obrigado, Lauro. Muito obrigado, Nailson. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Siga o IEP nas redes sociais, no Instagram, @IEPPR, e nosso site www.iep.org.br. Muito obrigado pela sua paciência, por ter escutado nossa conversa com os dois convidados maravilhosos. Muito obrigado, Ronei, também pelo seu suporte, pelas suas perguntas. Obrigado a todo mundo que assistiu aí até o final. Então, até o próximo IEPcast. Muito obrigado.